dia, Tove. É que sim, eu aprendi, eu treinei. Uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs aqui neste dia, e quero já agradecer ao pastor Jefferson pela confiança, de confiar a mim a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos que o Senhor tem colocado no meu coração essa semana. E eu peço ao Senhor que eu só não atrapalhe os irmãos a enxergar a beleza desse texto, porque esse texto por si só comunica uma verdade muito importante. E nós estamos numa série, e hoje se encerra essa série, que fala sobre a verdade transformadora, isso apontado na carta de Paulo ao seu discípulo amado, como era Timóteo, Tito. E hoje é o terceiro sermão, e nós iremos trabalhar a verdade que alcança o mundo. Então nós fizemos uma dinâmica de 3 sermões, foi pregado a verdade que alcança a casa, né, que organiza a igreja, que organiza o lar, que organiza aqui o ambiente da igreja. Em seguida nós trabalhamos um sermão na semana passada sobre a questão da verdade que organiza a casa, o lar, os relacionamentos dentro da família, isso a gente percebeu na semana passada, e hoje a gente vai olhar para fora. É a verdade que alcança o mundo, como a gente acabou de cantar aqui através desses louvores, né? E sempre pregar depois de um louvor como esse, vocês me quebram, porque a gente fica todo trêmulo, assim, até se recuperar, né? Mas tudo bem, graças a Deus pela vida desses irmãos que nos conduz aqui, com tanta graça, com tanta humildade, quando nos conduz por meio do louvor e da oração que foi ministrada aqui nessa manhã. E de modo bem sintético, esse texto aqui que nós iremos ler agora, ele trabalha uma ideia central, que é a ideia de que quem foi alcançado pela graça vive de modo diferente. O apóstolo Paulo vai apontar isso para Tito e vai pedir para que Tito lembre os irmãos dessa verdade, que quem foi alcançado pela graça do Senhor não tem uma vida comum, como os cretenses naquela ocasião. E isso não é por esforço próprio. O resultado dessa diferença, o fato de você viver de um modo diferente, não é um esforço pessoal, não é uma questão de ser mais honesto, ético, de você viver de modo disciplinado. O apóstolo Paulo vai apontar isso. É ser diferente, mas o resultado dessa diferença não é apenas um esforço pessoal, porque nós vamos perceber que se fosse por esforço pessoal, nenhum de nós conseguiríamos. Então ele trabalha que não é um esforço religioso, mas é através dessa lembrança, dessa memória que a gente vai ter, dessa grande graça que nos alcançou, desse trabalho que Deus fez de transformar o seu povo, desse trabalho que Deus fez de enviar o seu Filho, para que por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcança, aí sim a nossa postura seja alterada, a nossa humildade seja alterada, o nosso testemunho seja alterado, e que os cristãos por todos os lugares onde Deus nos colocar, nesse posto que Deus tem nos colocado no mundo, a gente possa ser essas cartas vivas que nós cantamos aqui nessa manhã. Então, como diria o Zé Machado, se você não vê o sermão, isso aqui já é o resumo. Né? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Tito capítulo 3, e nós leremos a palavra do Senhor aqui nessa manhã. Tito capítulo 3, nós iremos ler o capítulo 3 até o verso 11, e depois vamos ler o último verso. Escute com atenção a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que fala ao nosso coração, nos abençoa e nos edifica. Paulo a Tito: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez
a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àqueles que provocam divisões, advirta-o uma primeira vez, uma segunda, depois rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si está condenado. Último verso. Todos os que estão comigo, enviem-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. No século II, meus irmãos, o Império Romano estava no auge do seu poder. Cidades monumentais, estradas que atravessavam todo o império, o continente, uma cultura que impunha a religião grega a todos os povos que eram conquistados. E no meio desse povo daquela época, sem templos próprios, sem poder político, sem símbolos, sem força, havia um povo meio estranho, andando, vivendo naquele meio. E eles não usavam roupas diferentes, não era percebido pelas roupas que vestiam, não era percebido pela língua que falava que era diferente, eles não moravam em guetos separados, regiões separadas, eles viviam em lugares comuns, trabalhavam em lugares comuns, frequentavam os mesmos lugares, os mesmos mercados, pagavam os mesmos impostos, mas desse povo havia algo diferente neles, que ninguém conseguia explicar. E um autor anônimo escreveu uma carta para explicar uma pergunta que um senhor chamado Diogneto perguntava, que era, afinal de contas, quem são esses crentes? Então tem uma carta que eu amo muito essa carta, ele está num livro chamado Padres Apologistas. Pastor também lê livro de padre, né? Padres Apologistas. Lá tem uma carta chamada Carta a Diogneto, que é essa resposta desse irmão anônimo, a gente não sabe quem é, a esse Diogneto. E nessa carta, explicando essa pergunta, respondendo essa pergunta a Diogneto, o irmão fala: vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cidadãos e suportam tudo como estrangeiro. Amam a todos e por todos são perseguidos. Amaldiçoam-nos e eles os abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honra. Praticam o bem e são tratados como malfeitores. São condenados e se alegram como se estivessem recebendo a própria vida. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é para o corpo. Estão detidos no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. Deus os colocou em uma posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Essa foi a resposta desse irmão à pergunta de Diogneto. Quem são esses? Quem são esses cristãos? Eles ocupam uma posição no mundo que sustenta o mundo. Jesus falou sobre isso. Vós sois o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês sustentam o mundo. E essa posição que Deus os colocou é impossível desertar. Ou seja, este povo não tinha opção. Ser um cristão, conforme foi descrito aqui, não era uma opção desse povo. É um resultado. É uma posição que Deus os colocou. Então não era um estilo de vida que eles desejavam ter. Era um estilo de vida que a própria fé que eles acabaram de assumir lhes impunha. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo comenta nessa carta. Mostre para esses irmãos que eles estão colocados nesse mundo não para ser como os cretenses, mas sim para exercer uma posição, uma postura diferente neste mundo. E aí Paulo impõe sobre isso e ele apresenta aqui nessa breve carta, nesse pequeno capítulo que nós lemos aqui nessa manhã, 3 marcas. Eu vou apontar para os irmãos 3 marcas que é possível você perceber. Que quando você foi alcançado por essa graça, quando de fato você foi alcançado por essa verdade que nos transforma,
o mundo observa você e percebe claramente essas marcas. Então o apóstolo Paulo diz que a primeira marca que eu quero destacar com os irmãos aqui é que a fé produz frutos de uma cidadania diferente. A fé produz, é resultado. Quem de fato foi alcançado pela fé, pela graça, pelo evangelho, deve produzir um tipo de cidadania diferente. E aí o apóstolo Paulo vai nos lembrar, Paulo fala o seguinte, primeiro versículo: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Primeiro conselho do apóstolo Paulo é: Tito, ao chegar, lembre os irmãos. Ou seja, não era um ensino novo. O esquecimento é um problema sério para a gente, né, irmãos? Por isso que a gente toma ceia todo mês. Na Páscoa a gente tomou toda semana, né? Porque esquecemos do que Jesus fez por nós. Então o apóstolo Paulo diz para ele: olha, lembrem-se que eles foram colocados aí numa postura, numa posição, que eles têm que ter uma postura diferente. E qual que era a diferença da postura? O apóstolo Paulo coloca primeiro, em relação às autoridades. A primeira postura que o cristão tem que ter, o pastor Jeff falou aqui sobre a questão do ano político, né? E esse ano é um ano que a gente tem que colocar o coração no lugar, irmãos. Porque existe um grupo de pessoas que é colocado sob o nosso município, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, que são pessoas que exercem autoridade. E o apóstolo Paulo fala, qual que deve ser a postura de um cristão nesse contexto? Ele fala, sejam sujeitos, sejam obedientes e estejam prontos. São essas três palavras que ele coloca aqui. Essa é a postura do cristão. Ele está falando do comportamento do cristão. Quando alguém observa o comportamento de um cristão neste mundo presente, ele percebe essa postura do cristão. E a postura é uma postura de sujeitão. Por quê? Porque as autoridades, elas são colocadas no mundo pelo Senhor. A própria palavra de Deus fala em Romanos: sujeitem-se às autoridades porque a autoridade é dada por Deus. Então existe, claro, um limite, né? Lá em Atos a gente vai ver, importa obedecer a Deus do que as autoridades. Mas quando as autoridades estão fugindo da palavra de Deus, ou fugindo dos preceitos de Deus, aí importa a gente obedecer a Deus do que as autoridades. Nenhuma autoridade tem autoridade para pedir você para fazer algo que Deus não te mandou. Então Paulo está dizendo assim, mas existe uma sujeição, existe um dever que a gente tem, uma obediência. Ou seja, pague seus impostos, observem as condutas que foram estabelecidas nas leis, foi colocado numa lei, foi uma orientação na lei, não fique inventando jeitinho para poder burlar essas leis. O apóstolo Paulo está dizendo, seja obediente. É uma lei que foi colocada, mesmo que você não considere essa lei tão justa, mas é uma lei, seja obediente. Tenha esse comportamento, mostre honradez nos seus negócios. Mostre aquilo que você faz, faça conforme a lei, conforme a justiça. Ou seja, ele destaca três palavrinhas, seja sujeição, obediência e prontidão. É muito interessante que ele fala assim, estejam prontos, sempre prontos para fazer tudo o que é bom. A palavra pronto aqui é uma ideia de entusiasmo, gente. É a pessoa que é empolgado, assim. A gente é empolgado com política, é nada, né? Mas é empolgado para ajudar a nossa cidade naquilo que a gente pode como igreja. A nossa igreja tem muito a contribuir, com muitas áreas. O cuidado com os idosos, o cuidado com os jovens. Outro dia mesmo, essa igreja se mobilizou por conta de uma demanda que aconteceu em Minas Gerais. A igreja se mobilizou, pegando água. Você poderia simplesmente dizer, não, isso é o governo lá que se... né? Ele que cuide, afinal de contas eles estão lá para isso. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, a postura do cristão em relação às autoridades é uma postura de quem está sujeito à autoridade, ou seja, enxerga a autoridade como uma posição de autoridade, é uma posição de obediência, ou seja, tudo que a autoridade colocar numa lei, eu estou obedecendo aquela lei, então nos meus negócios, nos meus relacionamentos, em tudo que eu faço, eu vou obedecer essa lei, e vou estar aqui em prontidão, entusiasta, para ajudar aonde a lei não chegar, aonde o Estado não chegar, eu consigo chegar como igreja. Há muitas necessidades na nossa cidade que a nossa igreja pode suprir sem que ninguém perceba, sem que o Estado chegue até ali. Então o apóstolo Paulo diz que a igreja tem que ser entusiasmada em relação a isso, tem que ter prontidão para ajudar.
Então, houve uma necessidade, a igreja não precisa que o Estado, que o prefeito vá lá e atenda. Se está dentro do nosso ambiente ali de alcançar, o apóstolo Paulo está dizendo, esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Ele coloca aqui, tudo o que é bom esteja pronto, esteja de prontidão. E às vezes, eu percebi outro dia, vocês foram fazer visita em hospital, às vezes parece que é uma coisa tão simples, né? Ir no hospital, tocar um violão, cantar para alguém. A minha sogra está internada, está morando, né? Desculpa, eu não aprendi a lidar com isso. Outro dia eu falei para a minha esposa, falei para uma mulher assim, olha, a minha sogra frequenta um lar de idoso, a minha esposa cutucou assim, ela mora lá, viu? Ela não frequenta, né? Ela mora num lar de idoso, e a gente tem ido lá uma vez por mês fazer uma intervenção lá, e às vezes é uma coisa simples, né? Você leva ontem foi um palhaço lá para contar umas graças lá, e a gente vê os idosos rindo. Eu preciso que o prefeito contrate um palhaço para ir lá? Não. Se tem um amigo, se junte com ele, vai lá e resolva isso. No mês passado a gente levou uma caixinha de som, desse tamanho, uma caixinha de som, 2 microfones, e ficamos 2 horas cantando karaokê. Parece uma coisa simples, né? Aí teve uma lá que estava toda dura assim, coitada. Aí ela me chamou. Aí eu fui até ela falou assim, canta, como é que é a música? Boate Azul. Aí qual é a música mesmo? Ela, Boate Azul. Aí eu virei para a irmã que estava comigo e falei, e agora? Boate Azul. Né? Ela é a minha música preferida. Aí eu coloquei lá, e cantei, irmão. Cantei Boate Azul. Cantei Boate Azul. Porque ela queria ouvir o Boate Azul, então vou cantar Boate Azul. A outra queria cantar Roberto Carlos, eu cantei Roberto Carlos. Eu não preciso que a prefeitura, que a autoridade faça isso por eles, porque eu posso, eu tenho a caixinha, eu tenho o microfone, eu tenho a voz, eu só preciso juntar as coisas, ter disposição, ter entusiasmo, porque sábado à tarde é dia de descanso, mas sábado à tarde também pode ser dia de você alegrar o coração de quem está triste. Sábado à tarde também pode ser o dia de você se juntar com quem está sofrendo. E ser aquela pessoa, né? Nós falamos aqui no nosso cântico, somos os teus pés e tuas mãos. O Senhor, Ele chega através dessas pessoas por meio dos nossos atos de bondade. Então o apóstolo Paulo diz aqui, sabe qual deve ser a postura do cristão? Nesse mundo aí egoísta, nesse mundo tenebroso que você está vivendo, Tito. Lembre esses irmãos que a postura dele deve ser de prontidão para fazer tudo o que é bom. Então o apóstolo Paulo indica isso para com as autoridades. Aí depois ele continua, as autoridades agora ele vai para com todos. E aí no verso 2, veja o que ele fala. Não calunie ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos. Ser manso para com os da igreja, né, irmão, já é difícil. Ser manso para com todos. Aí o apóstolo Paulo coloca esse ponto que é muito importante. Ele diz primeiro, o que não ser? Não seja caluniador. O que você não deve fazer? Você não deve contar mentiras com intenção maliciosa de difamar e prejudicar a reputação de alguém. Não seja caluniador. Gente, isso não soa estranho. Um apóstolo escreveu isso para uma igreja. Cá entre nós, não era nem para a gente estar falando sobre isso aqui. Quem aqui? Nessa igreja não acontece isso. Ninguém conta uma mentira para difamar o outro. Não deveria ser assim. Mas o apóstolo Paulo diz para os irmãos uma coisa, lembre, tem tanta coisa para escrever, o apóstolo diz, lembre esses irmãos que eles não sejam caluniadores, mentirosos. Mas se os irmãos se recordarem, qual foi o versículo que o apóstolo Paulo falou lá no começo, em Tito 1,12? Como ele caracterizou lá no primeiro sermão os cretenses? Os cretenses são sempre mentirosos. Os cretenses são feras malignas. Os cretenses são ventres preguiçosos. O apóstolo Paulo estava citando
Epimênides, que era um filósofo da época e que falava isso dos cretenses. E essa era a fama deles, gente. Se você pegar outros naquela época, eles diziam exatamente a mesma coisa. Políbio, um historiador religioso daquela época, não era religioso, um historiador daquela época escreveu: seria impossível encontrar em qualquer lugar conduta pessoal mais traiçoeira ou política pública mais injusta do que em Creta. Um historiador da época falava isso sobre Creta. E aí ele diz outro, Cícero dizia o seguinte: os cretenses consideravam a pirataria, o banditismo, como atividades honrosas. Ser um pirata, ser um bandido em Creta era honroso. O que você faz? Ah, eu sou pirata. Ô, rapaz, né? Oh, você é um bandido. Oh, aquele ali é bandido, hein? Respeito ele que ele é bandido, né? Então, percebam, existia inclusive um termo na língua grega que era a palavra kretsen, que é mentir como um cretense. Então, quando a gente olha para esse contexto, das pessoas falando como era esse lugar onde o apóstolo Paulo tinha enviado Tito para organizar a igreja, aí você fala, puxa vida, ser manso, não mentir, ser bondoso aqui dentro no domingo de manhã, eu percebo que os irmãos têm até uma áurea na cabeça, assim, né? Não parece um anjinho e tal. Ser nesse ambiente é fácil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, veja o texto de novo. Ele diz, não calunie ninguém, seja pacífico, seja pacificador, seja da paz. É só ler os comentários, né, no Instagram que você percebe como o povo é da paz. Seja pacificador, seja amável. Mostrem sempre verdadeira mansidão. Essa palavra amável aqui, né, gente, é muito interessante que ela é uma palavra que significa doce, gentil, bondoso. E para os homens aqui que são red pill, que agora está na moda, né, os caras serem red pill, que coisa absurda. E tem crente red pill, né? Mas para você que é red pill e tem pavor da palavra meigo, essa palavra significa seja meigo. Seja bondoso, seja gentil, que a sua postura no mundo seja a postura de uma pessoa gentil. A pessoa olha para você e percebe amabilidade. Lembra dessa palavra? Fruto do Espírito? Amabilidade, amor, paz, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, amabilidade. O apóstolo Paulo está dizendo, diga para esses piratas. Olha isso, gente. Você virar para um pirata e dizer, cara, você precisa ser mais gentil. Você precisa ser mais meigo. Como assim meigo, pastor? Está me estranhando? Não. O apóstolo Paulo está dizendo para você ser meigo, manso. E aí ele fecha, a última palavra que ele usa aqui é mansidão. Mansidão, gente, não é ser tolo, tá? Mansidão não é fraqueza, mansidão não é timidez, mansidão não é você ser fraco. Mansidão é a palavra usada para um animal que é feroz, mas que ele está sob controle. Então, num lugar onde as pessoas tinham uma postura de ser feras malignas, foi isso que Paulo disse? Cretenses, feras malignas. Como que deve ser o povo de Deus? Manso. Manso, autocontrole. A pessoa te irritou, viu o que a carta de Ogneto diz? Eles são maltratados e tratam com bondade. Eles são caluniados e eles retribuem com bem. Eles são maltratados e ficam felizes por conta disso. Cheguei em casa hoje, pastor, o que aconteceu? Fui maltratado no meu trabalho, pastor, e o que você fez? Fiquei manso, pastor. Fui gentil. Depois que o camarada terminou de falar um monte para mim, eu peguei o copo do água e disse, você não quer tomar uma aguinha para ficar mais calmo? Manso, humilde. E essas duas palavras que eu falei aqui agora, de quem que a gente lembra? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então essa é a postura que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então percebam, agora pense uma coisa comigo. É fácil, meus irmãos, ter essa postura no mundo, ainda mais num mundo onde os cretenses estavam vivendo? É fácil obedecer a políticos injustos?
É fácil ser sujeito a políticos injustos? É fácil estar disposto a ajudar políticos injustos? Que era o caso deles. É fácil ser manso? É fácil não ser mentiroso numa cultura onde a mentira é elogiada? É fácil? Não é. E não era para eles também, não é para nós. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é que é uma questão de ser, porque você é gentil por natureza, não. O apóstolo Paulo, depois de fazer essas orientações, ele vai dizer que essa marca resulta de uma transformação interna nas pessoas. Então, no próximo versículo, no verso 3 a 7, ele vai falar de uma segunda marca, e essa marca é a humildade que nasce da memória da graça. Então, para que as pessoas não achassem que Paulo estava cobrando algo que era do esforço próprio dele, o apóstolo Paulo lembra eles também. Aqui é uma lembrança, é a memória. E o que o apóstolo Paulo fala? Houve um tempo, memória. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Vejam que terrível o apóstolo Paulo se descreve. Ele não está dizendo vocês eram, ele diz, lembrem-se, houve um tempo em que nós éramos cretenses por natureza. Todos nós éramos cretenses. Houve um tempo em que éramos insensatos, ou seja, nós éramos corrompidos mentalmente. Houve um tempo em que éramos desobedientes, nós éramos corrompidos moralmente. Houve um tempo em que éramos escravizados, enganados por Satanás. Então houve um tempo em que Satanás dominava a nossa vida, dominava os nossos corações. Houve um tempo em que o maligno nos cegava. Houve um tempo em que nós vivíamos na maldade, ou seja, nós desejávamos o mal. Houve um tempo em que nós vivíamos na inveja, ou seja, nós desejávamos o bem alheio. Houve um tempo em que éramos detestáveis. Gente, isso é uma palavra forte demais. Porque a pessoa detestável, sabe aquela pessoa que você fala assim, lá vem o fulano, o que foi? Não suporto ele. É uma pessoa detestável. E aí ele fala, nos nossos relacionamentos, nós odiávamos uns aos outros. Nesse tempo era assim. Então o apóstolo Paulo está trazendo a memória, que é uma memória não para humilhar aquelas pessoas, mas é uma memória que nos traz humildade, gente. Quando você olha para alguém que está numa condição dessa que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, e você tem uma postura orgulhosa em relação a essas pessoas, não vou me aproximar daquele colega do trabalho não, porque ele também, mentiroso, fera maligna, glutões violentos. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, não, lembre que você também era assim, seja mais humilde, lembre da sua postura. Então, seja no meio deles, mas para demonstrar um comportamento que eles não demonstram. Então o apóstolo Paulo fala, lembre-se disso, lembre-se disso. E aí o apóstolo Paulo, quando menciona isso para ele, está demonstrando claramente que eles eram assim, e isso não aconteceu por causa de uma sessão de coach. Eu estou passando num coach, meu comportamento melhorou bastante agora, estou no coach. Não é coach, gente, que transforma ninguém. O John Stott, quando comenta esse texto aqui, ele fala que quem era verdadeiramente enganado e escravizado, não podia salvar a si mesmo. Você tem que lembrar disso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, praticamente as mesmas palavras no capítulo 2, ele diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos sendo carregados por esse mundo, carregados por Satanás. Nós éramos assim. E o bom de todas as vezes que o apóstolo Paulo faz essa descrição, que ele pinta esse quadro, se você imaginar esse quadro, Paulo estava descrevendo cada um de nós aqui em uma situação outrora. E o apóstolo Paulo sempre coloca esse ponto importante aqui. Ele fala, mas quando? Mas quando em um momento da nossa história, quando em um momento da nossa história, veja aí, da parte de Deus nosso Salvador, se manifestou a bondade,
se manifestou o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados. Veja aqui, não por obras para que nem se glorie, ele falou aos Efésios. Não por obras de justiça por nós praticados. Ou seja, o fato de nós termos saído dessa situação de outrora, não é porque de repente você virou o grande rei da moral. Não, ele está dizendo, quando se manifestou da parte de Deus, da parte da bondade de Deus, da parte do amor de Deus pelos homens. E ele diz, mas no devido tempo, a sua misericórdia, ele nos salvou. Então ele faz a gente lembrar disso, irmãos. Então a marca de um cristão neste mundo, que sabe que tem que se comportar, que tem que ter uma postura nesse mundo diferente, vem dessa humildade, essa marca vem da memória da graça, essa marca vem dessa lembrança que você tem, de que um dia na sua história você estava mergulhado nos pecados, e Deus, por seu amor e graça, por sua bondade, veja que ele coloca aqui duas palavras, né? Bondade e amor. O Senhor é sempre bom. E aí ele fala, a sua misericórdia. A palavra misericórdia aqui é a ideia de você perceber uma pessoa na miséria e você aproximar o seu coração da miséria daquela pessoa. Então Deus nos percebeu outrora, cada um de nós aqui nessa situação. E Ele, por sua misericórdia, aproximou o seu coração por amor de nós. E aí Ele entregou, Ele manifestou a sua graça por cada um de nós. Então essa lembrança, esse comportamento, ele não é resultado de sessões de melhoria. Ah, na igreja toda lá tem um departamento de aconselhamento e as pessoas estão lá recebendo não é isso. Tem isso também. Mas o resultado, a fonte do resultado é a bondade de Deus, é o amor de Deus. O fundamento do resultado da nossa vida é a misericórdia demonstrada na cruz. Deus demonstrou a sua misericórdia quando Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós. Essa foi a ideia aqui. Então o apóstolo Paulo demonstra aqui nesse texto, para a gente perceber que essa memória é a memória que nos traz essa condição de ter esse comportamento. Então se alguém perguntar para você, por que você vive desse jeito? Porque eu fui alcançado por Jesus. Não tem nada a ver comigo, tá? Não tem nada a ver comigo. Ah, mas você... Não tem nada a ver comigo. Eu também era mentiroso. Eu também era fera maligna. Eu também era ganancioso. Eu também era preguiçoso. Mas um dia, Deus, por sua graça, por sua bondade, por seu amor, infinito amor, Ele se aproximou de mim naquela condição de miserável e me resgatou. Ele diz, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Percebe aqui, gente? Deus amou, o Espírito Santo nos regenerou e Jesus Cristo manifestou essa bondade na cruz. Ou seja, eu sou desse jeito nesse mundo por causa da Trindade, é uma obra trinitária. É Deus se envolvendo para que cada um de nós ficasse num posto no mundo. Um posto que a gente não pode abandonar, um posto que a gente não pode desertar. E aí ele coloca isso, nós precisamos viver nesse posto, por quê? Porque Deus nos alcançou, o Senhor Jesus nos alcançou. E essa preste atenção aqui, essa é a verdade transformadora de toda essa série. O Evangelho. E o Evangelho não é muita coisa, tá, gente? Em termos de exposição. O Evangelho você era miserável. Deus te amou, enviou seu Filho para te salvar. Isso é o Evangelho. E às vezes a gente acha que o Evangelho é para novo convertido. Não, o Evangelho é para você conseguir viver a sua vida de forma justa, piedosa e sábia nessa posição que Deus te colocou no mundo em que o Senhor te colocou. Então o apóstolo Paulo vai declarar que essa é a marca que deve ocupar o coração, a humildade, a fé que produz uma humildade, a lembrança que produz a humildade, a memória da graça e do Evangelho que produz a humildade. E aí com base nessa lembrança, a gente volta lá no versículo 1,
e tem sujeição, obediência, prontidão, não calunia, é manso, é humilde, é pacífico, é generoso. E para os ouvidos muito duros aí, é meigo. É meigo. Meigo como o nosso Senhor foi. Um semblante tranquilo. Uma pessoa que transmite paz. Então essa é a segunda marca, e a segunda marca não aponta para nós. A segunda marca aponta para uma lembrança do passado. Então para a gente viver hoje essa postura, é preciso a gente olhar para o retrovisor. E perceber no retrovisor que o que eu estou vivendo hoje é graças à manifestação da misericórdia e do amor de Deus que Ele fez outrora. E é por isso que eu posso viver hoje. E aí o apóstolo Paulo segue mostrando uma outra marca, a terceira e última marca para a gente finalizar. É uma fé, é uma verdade, é uma convicção que se traduz em utilidade. Bem interessante isso, né, gente? A gente que é crente foge um pouco do pragmatismo. Mas existe algo de útil naquilo que a gente faz, e o apóstolo Paulo mostra aqui. Veja o versículo 8. Estas palavras são fiéis. Eu quero que insista nisso, para que os que creem em Deus procurem dedicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e úteis aos homens. Percebam. Pastor Jefferson, eu quero que você faça um culto e fale sobre isso. Não. Ele diz, eu quero que você insista nisso. Domingo que vem, sobre o que você tem que falar? Sobre essa verdade transformadora. Usa outro texto, mas é sobre essa verdade que você tem que falar. E no próximo domingo, é sobre essa verdade que a gente tem que falar. E no pequeno grupo, é sobre essa verdade que a gente tem que falar. Ele fala, estas palavras são verdadeiras. Essas palavras são fiéis. Essas palavras são a verdade. Então não perca tempo, Tito. Foque nisso. Foque nisso. O seu trabalho tem que ser isso. Insista nisso. Para quê, Paulo? Para que os que creem nisso, para que os que creem em Deus, procurem se dedicar-se às boas obras. Percebe? As obras, a graça nos salva, meus irmãos. E nós só somos salvos pela graça de Deus. Mas essa fé que a gente abraça, ela é uma fé que produz uma vida. Ela frutifica. E aí o apóstolo Paulo fala, insista nisso, essas pessoas vão crer nisso, e o resultado vai ser frutos, boas obras. E ele continua, essas coisas são boas e úteis. As obras, as boas obras, são a base da salvação. São os frutos que provam essa nossa vida que a gente acabou de aceitar. O evangelho não é vivido apenas no ambiente que a gente está aqui dentro da igreja. É em todos os lugares. Então o apóstolo Paulo aponta o evangelho como quem tem um endereço. Sabe aquela casa lá onde você mora, aquele apartamento? É o endereço físico do evangelho. Rua Lázaro de Almeida Campos, número 805, Parque Micael. Eu moro longe para Dedelve, gente. Mas, naquele endereço humilde, simples, todos os meus vizinhos, quem mora há 25 anos perto da minha casa, quando for perguntado, como o Diego Neto perguntou àquele homem, quem é esse crente aí? Ali mora o evangelho. Ali mora o evangelho. Ali mora um homem manso. Ali mora um homem humilde. Ali mora um homem amável, meigo, bondoso, gentil, marido de uma só mulher, que cuida do seu filho, que sai para trabalhar e volta com honra, que não engana ninguém na hora que está trabalhando, que é justo nos seus negócios. Ali mora um homem assim, ali mora... mas por que ele é assim? Por causa do evangelho. O evangelho o alcançou. E aí muitas vezes, meus irmãos, a teologia é a base da nossa reflexão. A teologia é a base da nossa fé. Mas na verdade, essa ética do cristianismo, ela vem de uma convicção, de uma gratidão. Eu era um pecador e agora Jesus me salvou. Então esse fruto vem dessa graça que a gente recebe. E aí o apóstolo Paulo, para não deixar Tito ficar se envolvendo em coisas inúteis, né? Ele fala para eles não se preocupar com as questões do
da genealogia, porque tem coisas inúteis, viu, gente? Tem gente, eu trabalho em seminário há muitos anos, tem gente que adora lidar com genealogia. Pastor Jefferson, desculpe. Pastor Jefferson, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí o William Barclay diz o seguinte: é mais fácil discutir questões teológicas do que ser gentil e prestativo em casa, ou eficiente e honesto no trabalho. É muito mais fácil você ficar gastando tempo com coisas inúteis. E o apóstolo Paulo diz assim, Tito, não se importe com isso. Veja aí que ele fala aí. Não se importe com isso. Evite, porém, verso 9, porém controvérsias tolas, genealogia, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis. Ótimo, você tem um curso maravilhoso, você tem teologia maravilhosa, mas sabe qual é a sua música? Como diz aquele hino, né? Inúteis. A gente somos inúteis, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Inútil. Sabe o que é útil, gente? Ser manso, ser bondoso, ser gentil, ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, por fim, para finalizar, o apóstolo Paulo fala sobre essa graça que envia. Veja o versículo último aí, só para a gente finalizar. Ele diz: a graça seja com todos vocês. Pode ser uma palavrinha simples, a graça seja com todos vocês, mas essa palavra resume toda a carta, meus irmãos. Quem observou com atenção os três sermões vai perceber que a graça acompanha todo o sermão. Foi a graça que nos encontrou quando éramos insensatos, enganados e escravizados. Foi a graça que hoje nos ensina a viver de forma sã, justa e piedosa, como foi pregado no texto da semana passada. A graça, ela é educadora, ela nos forma, ela nos orienta a viver nesse mundo de forma justa, santa e piedosa. E é a graça que nos envia ao mundo, não com arrogância, mas com mansidão e com humildade. Lembre-se, meus queridos irmãos, cada um de nós aqui fomos colocados num posto nesse mundo, no seu bairro, no seu trabalho, na sua família, na sua cidade. E a verdade que formou essa igreja lá no começo do capítulo 1, a verdade que transformou a nossa casa, os nossos relacionamentos nos nossos lares, é a mesma verdade que hoje aqui nos quer levar para alcançar o mundo. Ela nos envia. E se a graça de Deus realmente tocou a sua vida, ser o que Paulo está ordenando aqui não é opcional. O que Paulo está ensinando aqui não é se você quiser. É que se você foi alcançado pela verdade que transforma, você está num posto impossível de desertar. Não tem como deixar de ser aquilo que a graça trouxe você para ser. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Eu espero que o teu povo tenha sido muito agraciado, e eu sei que nós fomos muito agraciados por esta série, nestas 3 mensagens que a gente pregou aqui, Senhor. O teu povo precisa sempre ser lembrado, e nós, como teu povo, estamos aqui, com os nossos ouvidos prontos a ouvir a tua mensagem, Senhor. Agora nos envia ao mundo, a este mundo tenebroso, cheio de feras malignas, cheio de mentirosos, cheio de glutões, de ventres preguiçosos. Mas nos leva, Senhor, como cartas vivas, como endereços do Evangelho, como encarnação do Evangelho, como encarnação do reino, como sinal, Senhor. Nos leva como tuas mãos, nos leva como teus braços, como teus ombros. Nos leva, Senhor, por este mundo. E que nós possamos sair daqui hoje comprometidos com esse Evangelho, com essa tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.